Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou mostrar para vocês como você pode montar uma carteira para sua aposentadoria investindo em dólar no exterior, na bolsa americana, de acordo principalmente com grandes investidores como Warren Buffett, utilizando estratégias deles que deram certo. Então eu vou passar por algumas estratégias aqui bem legais para vocês idealizarem, pensarem um pouco e no final eu vou mostrar uma carteira interessante como métrica aí para você ter para montar algo parecido para você pro longo prazo, pensando em algumas ideias que eu vou trazendo aqui ao longo do vídeo. Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, onde eu mostro para vocês algumas ideias, estratégias para montar carteiras na prática, deixa sua curtida aqui embaixo e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Para que a gente possa montar uma carteira de investimento, seja ela para crescimento, dividendos, para nossa aposentadoria, nada melhor do que olhar grandes investidores que ganharam bastante dinheiro com isso. Warren Buffett é considerado por muitos o maior investidor do mundo, com uma fortuna avaliada em mais de 120 bilhões de dólares. Apesar de não ter nascido rico, ele começou a investir desde cedo e com o passar do tempo ele conseguiu se tornar um dos homens mais ricos do mundo. Para ele, o tempo é o principal aliado na hora de aumentar o seu patrimônio. Por isso que para escolher suas ações, Warren Buffett sempre procura empresas que tenham proporcionado bons retornos sobre o patrimônio líquido e aumentado suas margens de lucro ao longo do tempo, principalmente em comparação a rivais do setor. Além disso, é essencial para ele que o produto ou serviço que a empresa ofereça seja exclusivo o suficiente para lhe dar uma vantagem competitiva em relação aos seus concorrentes, como o caso do iPhone, por exemplo. Ou seja, o que Warren Buffett quer dizer aqui é que ele investe em empresas que dificilmente terão concorrentes que farão algo similar ou melhor ao que ela faz. Quando eu trouxe o exemplo aqui do iPhone da Apple, a gente vê hoje que dificilmente tem uma empresa que bata em qualidade e serviço igual a eles. O foco do Buffett é uma abordagem de longo prazo, buscando grandes empresas a preços justos. E ele trouxe a trazer 3 principais regras. A primeira regra é nunca perca dinheiro. É mais importante proteger o capital do que tentar obter lucro rápido. Então tem muita gente que entra naquele viés de comprar qualquer coisa que ouve falar aí, Nvidia, por tal especulação, e não pensa no longo prazo, em proteção de patrimônio. O segundo deles é focar no longo prazo. É mais importante focar no potencial futuro de uma empresa ao invés do desempenho de curto prazo. É aquilo que ninguém quer, né? Todo mundo quer resultado hoje, mas ninguém fica buscando empresas para investir no longo prazo com bons resultados. Se você faz isso, você está de parabéns. E o terceiro ponto é saiba no que você investe. É essencial ter profundo entendimento dos setores e empresas no quais você investe. Eu conheço muita gente hoje que compram qualquer coisa que ouvem falar ou compram qualquer hype aí do momento. Por exemplo, ouviu falar em Nvidia, coloca Nvidia na carteira. Ouviu falar em Ferrari, coloca Ferrari na carteira. E assim vai indo. Se você for assim, provavelmente você não vai chegar muito longe ou seu patrimônio não vai crescer tanto quanto deveria. E se a gente for olhar para os 3 principais indicadores que o Warren Buffett usa para escolher os principais ativos da sua carteira, eu diria que seriam esses 3 aqui. O primeiro deles é o Return on Equity, que é o famoso ROI, que é basicamente um cálculo onde pega o lucro líquido da empresa e divide pelo patrimônio líquido dela. Esse resultado aqui vai mostrar o quanto uma empresa consegue gerar de valor, de lucro, em cima do que foi colocado pelos sócios. Ou seja, você como sócio, se você colocar R$1, quanto isso retorna para você? Então, quanto maior o ROI, maior o seu retorno e melhor é para a empresa. O segundo indicador é o Debt to Equity, que é basicamente o passivo total ou dívidas da empresa sobre o patrimônio líquido, ou seja, o quanto tem de dinheiro dos sócios. Então, quanto maior for esse indicador, pior é, porque mostra que a empresa está mais alavancada do que talvez deveria. E quanto menor for, mais a empresa tem uma boa gestão com o seu dinheiro dos sócios. E o terceiro aqui, principal, é a margem de lucro, ou seja, o quanto a empresa gera de lucro em cima da sua receita. E aqui está um ponto muito interessante. Imagina uma empresa que gera receita maior todos os anos, mas diminui os seus lucros. Isso provavelmente já deve dizer para você que ela tem uma má gestão, ou seja, ela aumenta os custos aumentando a receita, mas não aumenta o lucro. E aí pode ter um grande problema lá na frente. Então o ideal é uma empresa gerando receita maiores e lucros cada vez maiores, ou seja, enxugando os custos e continuar crescendo. Não necessariamente que todas as empresas devem ser assim no início, principalmente, tá? Muitas delas têm que ter prejuízo no começo para lá na frente ganhar com lucro. Então é meio que uma regra aí válida para grandes empresas. Outro grande investidor para a gente falar aqui, antes de eu mostrar a carteira para vocês com algumas ideias relacionadas às estratégias deles, é o Charlie Munger, que infelizmente faleceu no final de 2023 e que era considerado um grande companheiro aí do Warren Buffett ao longo dos anos.
Assim como Buffett, o Munger ele acreditava no poder do tempo na hora de construir um patrimônio sólido, e ele sempre costumava dizer que os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Munger via nos juros compostos a chave para aumentar o seu patrimônio de forma exponencial ao longo do tempo. E é bom comentar que os juros compostos são juros reinvestidos, que passam a gerar mais juros sobre o seu valor total. Para ele, começar a investir cedo e ter paciência eram as estratégias mais importantes para acumular riqueza. Ele também defendia que o conhecimento era a única forma de fazer bons investimentos. Por isso, ele acreditava que era melhor investir em poucas empresas que você conheça muito bem do que diversificar demais a sua carteira e acabar investindo em ativos piores. Por mais que seja um pouco radical e não se aplique a todos, Munger investia em apenas 3 empresas enquanto estava vivo: a Berkshire Hathaway, a Costco e o Daily Journal Corporation. Porém, é importante lembrar que só a Berkshire já trazia uma grande diversificação, já que incluía todas aquelas empresas que vimos na carteira de Buffett. Até para complementar essa estratégia aqui do Buffett com o Munger, eu trouxe aqui a carteira do Warren Buffett, da Berkshire Hathaway, onde mostra as principais posições deles e as suas escolhas, para vocês terem uma noção da grandiosidade de empresas que eles pegam e do risco que eles tomam. Hoje, basicamente 40% do portfólio dele é só na Apple. E isso aconteceu porque ele pegou a Apple há muito tempo atrás, a um preço muito bom, e hoje ela cresceu e valorizou bastante, tomando um percentual representativo na sua carteira. Mas se a gente olhar a partir da sua segunda posição na carteira, que é o Bank of America, um banco gigantesco, um dos maiores do mundo, toma quase 12% da sua carteira. E os demais são diversificados em menos de 10%, como o American Express, a Coca-Cola, a Chevron, que é uma parte ali de commodities. Ele tá entrando numa posição forte agora em seguros com a Chubb. Citigroup também, ele tá vindo forte. Visa, empresa gigantesca com uma receita crescente, margem excelente. A gente tem a Amazon aqui. E aí você vê que as empresas um pouco mais arriscadas, como Nubank, que ele tem posição, ele coloca 0,4% do portfólio. Aqui Snowflake, 0,3% do portfólio. Então olha que interessante, já isso aqui já traz como metodologia. Empresas grandes que têm suas vantagens competitivas, ou seja, que dificilmente alguém vai copiar, ele toma uma maior posição na carteira. Agora, empresas que são menores, que têm um risco um pouco maior, ele toma posições menores na sua carteira. Mas um ponto interessante é você ver a diversificação setorial que ele toma aqui na sua carteira. Além de Munger e Buffett, a gente tem outros 4 grandes investidores que eu gosto bastante de olhar e acompanhar, ver os livros, na verdade, para entender um pouco mais sobre investimentos. A gente tem o Benjamin Graham, que ele sempre falou que qualquer investimento deve valer mais do que você paga por ele. Ou seja, a questão de preço é muito importante. Não adianta você comprar um bom ativo a qualquer preço. E também não adianta você comprar um ativo ruim a um preço bom. O ideal é sempre você comprar bons ativos a bons preços. A gente também tem o Thomas Price, que fala sempre que investir em boas empresas a longo prazo é a chave para o sucesso. A gente tem o John também, que foca em empresas com baixas taxas de preço sobre lucro e fortes dividendos. E a gente tem o famoso Peter Lynch, que fala diretamente em investir em ações que você consegue conhecer e entende facilmente. Ou seja, fica muito claro que não adianta você comprar empresas que dificilmente você entenda o real valor dela para a sociedade. E aí que a gente chega agora na parte de mostrar uma carteira com algumas ideias para vocês utilizando estratégias deles, como manter o foco no longo prazo, bons retornos sobre o patrimônio líquido, crescimento das margens de lucro, juros compostos e focar em ganhos com crescimento. Tudo isso nos leva agora a essa parte aqui, onde eu montei uma carteira teórica para mostrar para vocês algumas estratégias que eu utilizaria para montar uma carteira pensando lá na aposentadoria, no longo prazo. Então aqui a primeira coisa que eu gosto sempre de fazer, e utilizando obviamente a estratégia de diversificação, é sempre ter uma parte em ações, REITs e ETFs na carteira. Eu gosto de ter os 3. Tem gente que vai preferir ter só ações e não tem problema nenhum. REITs também nenhum. ETFs, melhor ainda. Se você quer ter só ETFs na sua carteira, é até mais simples de você gerir. E aí olha que interessante, aqui eu peguei empresas, por exemplo, que têm boas margens de lucro, crescimento de receita e diversos outros indicadores que crescem ao longo do tempo. Mas olha que interessante aqui, a diversificação setorial, Então eu não pegaria, por exemplo, só tecnologia na carteira. Você pode pegar a grande maioria tecnologia, mas é legal você ter varejo, finanças, energia, saúde, uma diversificação setorial e também de percentual das empresas, Ou seja, colocando os maiores percentuais daquelas empresas mais consolidadas e menos arriscadas e aquelas que você quer tomar um risco um pouco maior, colocando percentuais menores. E aí, só para demonstrar para vocês brevemente o que eu gosto de olhar numa empresa bem parecido com as estratégias de Buffett e Charlie Munger, é exatamente isso aqui.
Bom comentar que eu tô olhando esses dados aqui no site Fundamentei e aí você pode acessar lá também diretamente. Peguei o caso da Apple aqui para mostrar um exemplo prático. A gente vê aqui o caso da Apple crescendo receita todos os anos, ou seja, uma empresa que cresce receita. Se a gente olhar aqui o lucro líquido dela, cresce também todos os anos. E melhor ainda, margem líquida. A margem dela fica maior também todos os anos. Isso mostra que a empresa consegue gerar receitas maiores, diminuir os seus custos e aumentar a sua lucratividade. Pontos importantíssimos aí numa estratégia para colocar um ativo, uma ação na sua carteira para longo prazo. Além disso, a relação dívida e caixa, né? É bom uma empresa ter um caixa alto ao longo do tempo para manter os pagamentos suas dívidas, funcionários ou qualquer outro problema que ela venha ter no curto prazo. E é bom também você ver a relação da dívida dela em relação ao EBITDA. E por isso que eu gosto muito do indicador dívida líquida, que é basicamente a dívida menos o caixa, sobre o EBITDA, que é quase o lucro ali da empresa. Obviamente, quanto maior for esse indicador, mais alavancada a empresa está em relação ao que ela pode gerar de valor naquele ano. Então aqui, por exemplo, a Apple ela tem um dívida líquida sobre EBITDA de 0,2%. Ou seja, ela tem uma dívida de 101 bilhões, né? Tira o caixa de 25, sobra 75. Se você pega o EBITDA dela, então 75 dividido por 135, você tem 0,29. Ou seja, em um ano o EBITDA dela já paga toda a dívida que a empresa tem. Então tá super tranquilo e muito saudável. E é isso que vocês devem procurar nas empresas que se colocam no seu portfólio. O segundo ponto aqui são os REITs, né, que são os fundos imobiliários americanos. Esse aqui é um ponto muito importante para quem busca gerar renda ao longo do tempo na carteira. E eu acredito hoje que é um dos ativos que mais gera dividendos na sua carteira por conta de um dividend yield maior na média do que as ações e do que os ETFs. E aí eu utilizaria da mesma estratégia, uma diversificação de REITs grandes, consolidados, com bons portfólios e também uma diversificação setorial, tá? Então buscando ali setores como industrial, setores de data center, retail também poderia entrar aqui, que é o setor de varejo, também alguns jogos de infraestrutura, também alguns setores de infraestrutura e jogos, que entraria cassinos, por exemplo, que são bastante disputados e geram grandes receitas. Bom, e se a gente for olhar o que eu gosto de ver nos REITs em si antes de colocar numa carteira, vai bem parecido com as ações, mas muda alguns detalhes. O primeiro ponto é ver uma geração de receita crescente. Lembrando que aqui eu estou olhando o caso do PLD, que é o Prologs, que é um REIT de galpão. Então eu gosto de ver receita crescendo, gosto de ver de FFO crescendo. Então quando você for analisar REITs, é legal você olhar o FFO, que é quase um lucro líquido ali, mais interessante para os REITs, que considera algumas outras coisas importantes. E é interessante você ver esse indicador crescendo ao longo do tempo, juntamente com a receita. Além disso, obviamente, para REITs, eu gosto de ver ali a taxa de ocupação daquele REIT, ou seja, o quanto do total dos imóveis estão ocupados e gerando receita para ele. Obviamente, quanto maior for o percentual de taxa de ocupação, melhor. Gosto de olhar também o tempo de contrato ali dos inquilinos que tem e também, principalmente, quem são os inquilinos, qual a diversificação dos inquilinos em cima daquelas propriedades. Olha, de fato, as estratégias que eu tô passando para vocês aqui, se vocês colocarem em prática, não tem por igual e vai gerar muito valor no longo prazo. E por último, aqui a gente tem a parte dos ETFs, né, que eu gosto muito de ter na minha carteira. Você pode montar uma carteira só de ETF se for da sua necessidade, mas ETFs você não precisa colocar muitos na carteira em si, e você pode colocar uma diversificação maior para eles. Por exemplo, ETFs como o VO, o QQQ, que são mais simples, mas que entregam resultados ao longo do tempo. Aqui, basicamente, o ETF VO, que compra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ou o QQQ, que compra as 100 maiores empresas da Nasdaq. Ou se você busca um pouco mais de renda, você pode colocar ETFs aqui como o SCHD, excelente, o EDHY, que é um ETF aí que paga dividendos mensais, por exemplo. Então, se você unir todas essas estratégias que eu passei aqui com as do Warren Buffett em relação a preço, em relação a o que olhar para a empresa, a vantagem competitiva dela, não tem como você ter uma carteira ruim. E até faço um convite para você, se você tem interesse em se aperfeiçoar um pouco mais para como você pode gerar uma renda em dólar para você na aposentadoria, ou até mesmo escolher a melhor corretora para você investir no exterior, ou estratégias detalhadas de como eu escolho um investimento no exterior, nos dias 10, 11 e 12 de setembro, eu vou fazer 3 aulas ao vivo para te mostrar em detalhes como você pode gerar uma renda em dólar na bolsa americana. Quais são as estratégias que eu utilizo de aporte, como eu compro dólar, fora que eu vou disponibilizar materiais para vocês que estiverem inscritos no evento. Então eu vou deixar o link do QR Code aqui em cima, ou até mesmo o link na descrição. Vocês se inscrevam brevemente ali, não custa nada, e também entram no WhatsApp. Por lá a gente vai passar todas as informações para vocês durante o evento, inclusive os materiais que eu vou apresentar. Não tem nada parecido com isso no mercado e eu tenho certeza que você vai se aperfeiçoar ainda mais nos seus conhecimentos. E obviamente, se você quer mudar o seu futuro, você pode começar hoje com essas estratégias que eu mostrei aqui nesse vídeo. E obviamente, se você gostou dele, deixe sua curtida aqui embaixo e nos comentários
qual é a sua estratégia que você utiliza para sua carteira de aposentadoria em dólar. Espero que vocês tenham gostado. Aqui vocês estão vendo o melhor canal de investimento exterior no Brasil. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, valeu, até mais!